Olá, bem-vindo a todos que nos assistem. Eu sou o Maurício, seu professor de redação, e aqui nós desvendaremos a redação do Enem, suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de te levar à nota 1000. Sim, é possível. Então, vamos lá. Em prosseguimento ao nosso trabalho, ao trabalho que estamos a desenvolver aqui passo a passo sobre dissertação. E hoje o tema vai aprofundar uma das abordagens que tratamos nas aulas anteriores, que é a abordagem da coesão. Então, especificamente, o tema desse encontro é a construção da coesão. Vou dar algumas dicas, discutir com vocês, debater, expor algumas temáticas ligadas à ideia de coesão. Essa palavra que muitas vezes se apresenta para nós de maneira complexa, não sabemos exatamente do que se trata quando encontramos a palavra coesão. E além disso, coesão corresponde a um critério de correção em que é muito comum que o aluno não vá muito bem, Portanto, entender do que se trata e especialmente saber o que fazer é fundamental nesse aspecto chamado coesão. Então vamos lá. Eu tenho dito e apresentado aqui a cada encontro nosso aí à distância que dissertação é necessariamente organização. Nós criamos uma associação entre essas duas ideias, dissertar e organizar, dissertação e disposição. Eu expus para você o conceito de que dissertar pressupõe necessariamente a ideia de organização. Portanto, se uma dissertação se apresentar de maneira desorganizada, significa que ela transgrediu em sua própria essência. Logo, desorganização, desconexão, aglutinação, essas ideias não combinam com o texto dissertativo. Dissertação, portanto, para que ela seja a contento, para que ela se apresente a contento, ela necessita de organização. Então, a organização dentro do texto dissertativo é dada especificamente pela coesão. Coesão, portanto, é o aspecto da dissertação que mais se aproxima da ideia de organizar ou de organização de um texto dissertativo. A definição que nós apresentamos aqui, nas nossas aulinhas, na nossa sala de aula aqui, foi que dissertação é um texto que se constrói a partir da defesa de um ponto de vista por meio de argumentos. Nós vimos que o conteúdo do texto dissertativo, as ideias que você apresentará, o ponto de vista que você defenderá, é um dos grandes fundamentos da produção desse tipo de texto. Portanto, quem não tem o que dizer não consegue dissertar, posto que a dissertação depende das ideias que serão defendidas. Mas, embora o conteúdo seja parte fundamental do texto dissertativo, somente apresentar conteúdo não é o suficiente. Ter boas ideias, ter um bom ponto de vista, bons argumentos, tudo isso é fundamental, mas não é tudo que precisamos. Precisamos de algo a mais. Precisamos da capacidade de pegar essas ideias e esse ponto de vista e colocá-los numa disposição textual organizada. Então, se de um lado nós temos que apresentar a capacidade de apresentar um bom conteúdo, por outro lado, temos que apresentar a competência de organizar esse bom conteúdo numa boa forma. Ou seja, o conteúdo puro, sem organização, ele é deficitário, ele é problemático. Você pode realmente ser um aluno que tem boas ideias, que consegue expressar as ideias. Entretanto, se você não apresentar competência de organização dessas ideias, você terá problemas na hora da composição de sua nota. Então, tratar de coesão é um momento em que nós paramos um pouco de falar do conteúdo, paramos um pouco de falar de argumentos e pontos de vista e começamos a falar de como organizar isso no texto. Ou seja, a coesão, ela foca exclusivamente a forma do texto dissertativo. Então, essa aulinha aqui, ela pressupõe que você terá boas ideias, que você conseguirá criar bons argumentos. Digo nem criar, encontrar bons argumentos aí no seu repertório cultural.
Então, essa aula pressupõe que esse passo já foi dado. O passo agora a ser discutido, o ponto agora a ser exposto, é exatamente como organizar esse conteúdo numa forma decente, adequada, de maneira inteligível, de forma a demonstrar competências e conhecimentos de coesão. Então, a coesão é a construção da pura forma do texto dissertativo. É a capacidade de construir de maneira lógica uma argumentação. Coesão é a capacidade, em suma, de organizar o conteúdo de um texto. Da coesão, por exemplo, vai depender a construção adequada da introdução. Da coesão vai depender a construção adequada do desenvolvimento e da conclusão. Assim como a delimitação dessas partes da dissertação também depende de uma boa coesão. Portanto, você já pode imaginar o quanto esse conteúdo é importante. E pode supor também porque tantos alunos recebem nota baixa nessa questão de coesão. Dá uma olhadinha aqui. A coesão, ela é a área do texto responsável pela avaliação da articulação de ideias. Ou seja, da maneira como você articula e liga ideias dentro do seu texto. Articulação de ideias dentro de um encadeamento lógico. Nessa parte aqui eu destaco dois aspectos do que está na lousa, né? Primeiro, articulação e segundo, lógica. Essas duas palavras têm ampla relação com a ideia de coesão. Articulação e lógica estão ligadas à ideia do processo coesivo. Portanto, só é capaz de produzir a coesão o aluno que se mostra capaz de articular ideias de maneira lógica. Portanto, a coesão é a construção da lógica, é a construção da articulação de ideias. Então, conforme eu disse, pressupondo que você tem ideias a apresentar, a coesão é a competência de articulá-las de maneira lógica. E essa lógica coesiva, ela perpassa dois aspectos do texto. Portanto, não é uma lógica de uma única via, não é uma lógica num único sentido. É uma lógica que busca duas abordagens ou dois aspectos do texto dissertativo. A primeira é a lógica sintática. Vou começar pelo sintático. Ou seja, é a construção das relações sintáticas dentro de um texto. As construções adequadas no aspecto sintático dependem da coesão. Aí você me pergunta, sentado aí, olhando para a sua tela, para o seu monitor, o que significa sintático? O que significam relações sintáticas? Pois é, a palavra sintático é uma palavra derivada do substantivo sintaxe. E você provavelmente deve se lembrar de, na escola, fazer as famosas análises sintáticas. Lembra disso? A professora lá, tia Rosinha, tia Cotinha, colocava uma frase na lousa assim, ó: João foi à feira. E a partir dessa frase, ela pedia que você analisasse as funções sintáticas dos vocábulos ou das palavras. Então você, a partir daquela frase em questão, encontrava, por exemplo, o sujeito, encontrava, por exemplo, o predicado. Dentro do predicado, você era capaz de encontrar verbos que poderiam ser transitivos ou intransitivos, e objetos que poderiam ser diretos ou indiretos, e adjuntos e complementos. Provavelmente você se lembra disso. Sintaxe, portanto, é o estudo das relações que as palavras estabelecem para a construção de uma frase. Em suma, você pode entender que a linguagem, ela é sempre um conjunto e um amontoado de palavras. Por exemplo, a frase que eu acabo de expressar, ela é um conjunto ou amontoado de vocábulos. Porém, esse conjunto e esse amontoado de vocábulos são conectados por uma relação lógica que conecta um vocábulo ao outro de forma que todos somados construam o sentido. Isso é lógica linguística. Ou seja, nós temos uma capacidade neurológica de criar relações entre palavras com o objetivo de compor frases, períodos, parágrafos, textos dissertativos. Portanto, a sintaxe é esse processo de compreensão da lógica
que perpassa a construção de um texto. Você não pode amontoar palavras de maneira anárquica, simplesmente colocá-las numa frase. Para que as palavras sejam úteis dentro de um comunicado, de uma expressão linguística, essas palavras necessariamente devem, apresentar essa lógica. Portanto, o sintático significa isso, o estudo das relações lógicas. Portanto, promover a coesão sintática de um texto é demonstrar competência de uso dos mecanismos linguísticos necessários a isso. Quais seriam esses mecanismos linguísticos? Por exemplo, advérbios, conjunções, preposições, palavras que funcionam como elementos de ligação ou como nexos gramaticais. Essas palavras, chamadas de elementos de ligação, sabe o que elas fazem? Elas ligam. Não me diga, né? Elementos de ligação, portanto, que estabelecem relações entre outras palavras. São esses elementos que promovem as relações sintáticas e lógicas de um texto. Se você, por exemplo, numa frase qualquer, se o indivíduo, numa frase qualquer, comete um erro de colocação de uma preposição, comete um erro na colocação de um pronome, ele vai prejudicar a coesão do seu texto. Mesmo que ele utilize as palavras de maneira correta, na perspectiva gramatical, mesmo que ele utilize as palavras de maneira adequada na perspectiva da concordância, ainda assim o uso inadequado de um nexo pode destruir uma frase inteira. Isso é coesão sintática, portanto. É a capacidade de utilizar os nexos de maneira adequada para a construção adequada de frases e orações. Por isso que a coesão, ou o critério que avalia a coesão, acaba punindo excessivamente os alunos, porque erros de coesão são absolutamente comuns em dissertações escolares. Portanto, se você se comprometer nos seus estudos a aprender a utilização adequada desses nexos e manter o seu texto com uma estrutura coesiva a contento, com certeza a sua redação vai se diferenciar das outras, porque é comum encontrar erros. O que é incomum é encontrar dissertações escolares que sejam perfeitas na perspectiva coesiva. Por isso, nessa parte inicial da aula, eu te convido a justamente estudar elementos coesivos, aprofundar esses estudos gramaticais. Já vou dar dicas de como você faz isso. Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto sintático. Agora, o segundo aspecto, conforme eu disse, são dois, é o aspecto chamado de semântico. Aqui nós saímos da questão superficial do texto e ingressamos no seu conteúdo, no seu sentido, nos seus significados. Semântica é o contrário de sintaxe nesse aspecto. Se a questão sintática é a exposição das relações entre palavras, no aspecto da frase, o semântico é a relação entre palavras no seu sentido. Ou seja, o texto deve ser perpassado por uma coesão de sentido e não só de sintaxe. Um parágrafo deve levar ao outro, as ideias devem ser complementares e não contraditórias, as ideias devem ser aprofundadas e desdobradas. Ou seja, essa série de questões envolvem o conteúdo do texto e não só a sua forma. Por isso, o aspecto semântico é tão fundamental quanto o sintático. E o pior, ou melhor, depende da perspectiva. Essas duas partes aqui estão relacionadas. Portanto, cometer o erro em um vai levar ao erro da outra, e assim por diante. Então o aspecto sintático pode, de repente, prejudicar o aspecto semântico e vice-versa. Então manter a coesão em dia significa trabalhar em torno desses dois aspectos, o semântico e o sintático, utilizando de forma adequada os elementos de ligação. Bom, aqui logo abaixo destaquei para você quais são esses elementos de ligação. Primeiro é importante ressaltar que elementos de ligação para nós devem ser entendidos como nexos gramaticais. Perceba a palavra nexo. A palavra nexo está ligada à ideia de lógica. Inclusive, quando alguém diz assim, não tem nexo, quer se referir que não tem lógica. Perceba que nexo e lógica, portanto, estão ligados por quase uma relação de sinônimos. São quase palavras idênticas.
Por isso, quando falamos em nexos gramaticais, estamos nos referindo às estruturas que vão construir a lógica dentro de um texto. Por isso que são elementos de ligação, porque realizam a ligação entre palavras na composição de frases. Sacou? Por isso que é nexo. Senão não seria nexo, não é? Nexos gramaticais, portanto. Quais são eles? Bom, aí são classes gramaticais que realizam de maneira clara essa relação de nexo. São classes gramaticais, digamos assim, forjadas com esse objetivo. O que eu quero dizer com forjadas? São classes gramaticais que existem, basicamente, para realizar essa função. Tecnicamente falando, são gramemas. Olha que nome bonito. São palavras que estabelecem lógica entre outras palavras. Então, quais são essas classes? Ó, acompanha aqui na lousa. Ó. Essas classes são as conjunções, todas elas aditivas, adversativas, as chamadas condicionais, explicativas, não importa, qualquer tipo de conjunção. Que mais? Advérbios. Os advérbios, que são palavras circunstanciais, que indicam tempo, lugar, intensidade, também são classes gramaticais que estabelecem nexo ou lógica. As preposições, absolutamente fundamentais. Por isso, cometer erro de preposição é cometer um erro fatal no texto. A preposição é absolutamente fundamental na composição da lógica. E por fim, os pronomes. Pronomes também são nexos. Pronomes são estruturas que estabelecem relações de retomada do substantivo, por exemplo. Então, eu vou perpassar cada uma desses nexos com sugestões para você do que se pode utilizar, ficar atento na hora de compor a coesão do seu texto. Então vamos dar uma olhada em cada uma das perspectivas da coesão. Bom, então vamos aos nexos finalmente, né? Destaquei aqui para vocês numa listinha esses principais, não só nexos em si, mas expressões que fazem, digamos assim, o papel de elementos de ligação, tanto no aspecto sintático, mas também no aspecto semântico. Portanto, esses dois aspectos estarão minimamente, digamos assim, representados em cada um desses nexos apresentados nessa lista, exibidos nessa lista. Não se esgota aqui, claro que não. Caso você tenha intenção de aprofundar o seu estudo gramatical, você encontrará outros nexos, outras expressões lógicas, outras maneiras, né, de construir a coesão do seu texto. A minha recomendação, que já dei na parte anterior da aula, é que você pegue aí seu método de estudo gramatical e foque o estudo das conjunções, dos advérbios, das preposições e dos pronomes. Se você se propor a realizar essa tarefa, essa atividade, eu tenho certeza que coesão será um problema menor, não ausente, da sua dissertação. Então vamos começar assim. Por exemplo, supondo que na sua argumentação, na hora da defesa do seu ponto de vista, vamos supor que seja o primeiro parágrafo do desenvolvimento, você queira expor ideias a partir do preceito da relevância. Por exemplo, começando por ideias mais efetivas e migrando para ideias mais corriqueiras, uma hierarquia entre argumentos, é muito provável que você necessite de nexos que indiquem relevância. Então, por exemplo, o advérbio primeiramente, no início de um parágrafo, pode já demonstrar uma relação lógica de relevância. Percebeu? É um nexo que dentro desse contexto vai exibir dentro do parágrafo uma relação coesiva de relevância. Então, primeiramente, acima de tudo, antes de mais nada, principalmente, primordialmente, sobretudo. Perceba que são expressões que indicam a relevância da ideia que vem à frente. Então, se na minha argumentação eu digo assim, mormente, sobretudo, eu deixo claro ao leitor que valorizo e estou hierarquizando as ideias e dando mais valor à ideia que vai na sequência de uma expressão como essa. Então esses são, por exemplo, nexos que expressam relevância, prioridade e assim por diante. Há muitos outros, né? Você pode usar alguns nexos mais
rebuscados, por exemplo, mormente. Mormente é muito bonito, né? Precipuamente. Quer dizer, caso você queira dar à sua redação uma linguagem mais rebuscada, fica aí a dica de pesquisar esses nexos. Desenvolver um parágrafo por relevância pode ser uma boa saída, não é? Caso você queira exibir que dentro de um problema existe algo que não pode deixar de ser lembrado, algo que não podemos esquecer dentro de uma ideia, você pode dizer que primeiramente, sobretudo, em primeiro lugar, é uma maneira de já apresentar a relevância do argumento em questão. Esses são nexos de relevância, por exemplo. Segue na listinha. Nexos ou expressões de lógica que indicam tempo. E aí você pode usar isso em diversos parágrafos, não importa qual é o tipo de estrutura que você vai utilizar. No caso específico, esses nexos de tempo são multiusos. Por exemplo, sempre que, logo após, imediatamente, e aí são muitos, né? A princípio, pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim, finalmente. É uma maneira de utilizar nexos de tempo para pontuar o desenvolvimento do parágrafo. Então eu posso dizer que, em primeiro lugar, tal ideia é muito importante. E, finalmente, essa é a consequência. Ou seja, trabalho com relevância, em primeiro lugar, e depois trabalho com o conceito de tempo, finalmente. Sempre que, ao mesmo tempo, e assim por diante. Imediatamente. Tudo que em gramática, em formação de palavras, né, apresenta o sufixo, a terminação mente, vai ser um advérbio. Então, utilizá-los na redação pode ser muito útil. Primeiramente, finalmente, imediatamente. Só cuidado com os exageros. Lembre-se que numa dissertação a variedade vocabular conta bastante. Aliás, é uma competência fundamental. Por isso, não vá simplesmente repetir advérbios de maneira constante. Varie, mas utilizá-los é uma boa saída em vários momentos. Por exemplo, tanto nos nexos de relevância como nos nexos de tempo, nós encontramos advérbios. Primeiramente, imediatamente. Aqui poderíamos colocar finalmente. Aqui no de relevância, poderíamos apresentar principalmente e assim por diante. Está captando? Está percebendo essa ideia? Quem me dera poder ouvir sua resposta. O importante é que você perceba o papel do nexo. Quer dizer, se eu quiser dar relevância a uma ideia, eu preciso de um nexo que indique relevância. Se eu quiser pontuar temporalmente, pontuar por tempo, ideias ou argumentos, eu precisarei de nexos de tempo. Ou seja, o negócio, digamos assim, ele funciona no sentido de construir o parágrafo de maneira adequada. Segue na listinha. Semelhança. Caso você queira comparar duas situações, comparar a situação em um país, e aqui no Brasil, comparar a situação entre duas cidades, entre duas condições distintas, queira destacar semelhanças, você vai precisar de nexos como igualmente, da mesma forma, do mesmo modo, similarmente, por analogia, de maneira idêntica, em conformidade com. Perceba que são expressões que aproximam dois elementos por comparação. Então, suponha um tema de redação um tema de redação do Enem que aborde uma problemática contemporânea. Supondo que na sua frente apareça um tema sobre a problemática da mobilidade urbana. Pois é, não é impossível que isso apareça, não é? Considerando a problemática da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras e também nas médias cidades, você pode comparar. Você pode comparar a malha metroviária de uma cidade brasileira com a malha metroviária de uma outra cidade, por exemplo. Então você pode trabalhar com semelhança, com diferença. Para isso vai precisar de nexos que indicam semelhança. Caso você queira mostrar que a situação é ruim, tanto num lugar como no outro, você vai ter que usar igualmente, semelhantemente, da mesma forma, do mesmo modo, para exibir que há semelhança entre essas situações. O nexo é muito útil nesse aspecto. Portanto, perceba, relevância, tempo, semelhança, e assim os recursos para a construção de um parágrafo
vão se oferecendo a você para facilitar a sua vida. Mas não é só isso não, tem mais, ó. Adição. Caso você queira enumerar ideias dentro de um parágrafo, apresentar uma ideia e acrescentar uma outra posteriormente que aprofunde o mesmo argumento. E aí você vai usar nexos de adição. Por exemplo, o e, além disso, ainda mais, não só ou não somente. Você pode usar o mas também. Quer dizer, não só isso, mas também aquilo. Além disso, e aquilo outro. Ou seja, são nexos que aprofundam e permitem o elenco, o elencamento, a concatenação, a aprofundação de argumentos dentro de um parágrafo. São chamados nexos de adição. Perceba que a adição aqui é sinônimo de soma. Ó, outro sim, ainda mais, ainda por cima, por outro lado, também. Por outro lado é interessante. Caso você queira mostrar um problema que exibe uma consequência mais oculta, uma consequência menos visível, a expressão por outro lado, dessa forma, pode com certeza introduzir uma adição de maneira a aprofundar, de maneira curiosa, interessante, uma mesma ideia. Por isso, nexos de adição serão úteis e você certamente fará uso de algum deles, de alguns, desses nexos. Por isso, muita atenção. Além disso, a gente pode falar dos nexos de hipótese. Caso, desde que, a menos que, salvo se, contanto que. São nexos que indicam uma hipótese, são nexos que vão indicar uma condição para que outra coisa aconteça. Conjunções condicionais, ou expressões que fazem o papel de conjunção condicional. Caso você queira mostrar que uma coisa para acontecer depende da outra. Conjunções condicionais serão muito úteis no caso da hipótese, no momento em que você traçar a conclusão, a proposta de intervenção no problema do tema. Lembra que a minha sugestão foi guardar o último parágrafo para isso? Pois é. Então, utilizar esses nexos de hipótese são muito úteis. A menos que o Brasil invista em educação, desde que as pessoas se mantenham informadas, ou seja, aquelas sugestões de proposta mais genéricas podem fazer uso perfeito aqui dos nexos de hipótese. Percebeu então? Repassando, relevância, tempo, semelhança, adição, hipótese e assim por diante. Na construção dos parágrafos, isso é absurdamente útil. Mas não é só isso não, tem mais. Dúvida. Caso você queira questionar, suspender, apresentar uma ideia que tem caráter duvidoso, no sentido de questionar algo contrário ao seu ponto de vista, os nexos de dúvida também serão absolutamente úteis. Talvez, se é que, quem sabe, quiçá. Tão bonito esse, Quiçá. São nexos que indicam dúvida na construção de parágrafos que vão trabalhar no questionamento de ideias contrárias ao ponto de vista do aluno. Nexos de certeza, para quem não quer trabalhar só com dúvida e quer acrescentar uma certeza, reafirmar o ponto de vista, expressões como de certo, inegavelmente, certamente, positivamente, são expressões que introduzem ideias de certeza, que chancelam, sentenciam uma ideia como verdadeira. Também há os de surpresa, de súbito, inesperadamente, todos nexos que indicam algo que quebra uma sequência lógica. Há os de resumo, que são muito úteis, em suma, em síntese, enfim, e há os nexos de causa, por isso, em virtude de. São todas expressões cujo objetivo é dar ao aluno condições de desenvolver de maneira adequada o seu parágrafo. A dica que você pode levar dessas listinhas não é decorá-las, embora possa ser útil ter uma lista dessa em mãos, mas é perceber que ao compor o parágrafo, você não pode simplesmente se deixar levar pelas suas necessidades de argumento. Quer dizer, vai se deixar levar pela sua criatividade,
esperar que a sua mente dê o caminho do parágrafo. Você precisa, de maneira antecipada, pontuar qual destino ou caminho o parágrafo fará. Então, ao iniciar um parágrafo de desenvolvimento, já ter em mente se você vai adicionar ideias, se você vai trabalhar por ordem de relevância, se você fará um argumento por semelhança, enumeração, se você lançará uma hipótese ou trabalhará com dúvida. Ou seja, ter de maneira prévia a ideia de como o parágrafo vai se desenvolver é uma maneira muito útil de já se armar desses nexos e expressões com o objetivo de fazer um bom parágrafo. Lembre-se que o desenvolvimento da sua dissertação deve aprofundar e defender o seu ponto de vista. Por isso, esse aprofundamento com certeza será mais útil, mais, digamos assim, efetivo, se você apresentar variedade nesse uso. Quer dizer, sair daquela estruturação simples e demonstrar ao examinador competências no uso de elementos coesivos. Quer dizer, um parágrafo você aprofunda por semelhança, depois na segunda parte do parágrafo você trabalha com relevância, depois questiona algo que é contar a sua ideia por meio da dúvida e por fim retoma a sua própria ideia por meio da certeza. E assim essa variedade de nexos vai dar a riqueza do seu desenvolvimento e da construção dos seus parágrafos. Eu costumo sempre alertar os meus alunos dizendo o seguinte: olha, na hora da redação, procure ser maniqueísta. E aí nesse momento eu explico o que quero dizer com essa expressão. Não deixe a sua dissertação, digamos assim, à própria sorte. Supondo que você pretenda desenvolver um texto a partir da sua própria sorte ou criatividade, é provável que você recaia na chamada ditadura da folha em branco, que já falei aqui para vocês, que é observar uma folha em branco sem saber o que colocar ali em termos de desenvolvimento. Uma redação maniqueísta é aquela que planeja antecipadamente o caminho que será traçado pelo texto. Ao planejar de maneira antecipada, o aluno já faz as suas opções em torno daquilo que pode resultar na maior nota. Ou seja, não é simplesmente a sorte de fazer um bom texto, que muitos podem até apresentar no dia da prova. Mais do que a sorte de fazer um bom texto, é o planejamento de um bom texto que resulta num texto adequado. Por isso, saber com antecedência os caminhos que os parágrafos farão no texto é uma maneira absolutamente útil de garantir que o desenvolvimento será adequado. Sim? Portanto, planeje os parágrafos do seu texto. Desde o início do rascunho, já tenha em mente em quantos parágrafos desenvolverá a sua dissertação, quantos parágrafos serão dedicados ao desenvolvimento e, a partir daí, planeje qual caminho vai seguir dentro dos parágrafos. Vou usar a relevância, marcadores de tempo, vou trabalhar com semelhança, ou com dúvida, ou com certeza, e assim por diante. Portanto, a construção do parágrafo vai se dar de maneira adequada. Agora vou destacar para vocês alguns parágrafos e o uso dos elementos coesivos que eles fazem de maneira adequada. Observe. Bom, redações nota 1000 então, para a gente discutir o uso dos nexos e das expressões de ligação. Já falei sobre a importância de cada uma delas, então vamos ver na prática como é que isso funciona, né? Eu destaquei aqui mais uma redação nota 1000 e ainda na questão do tema do Enem 2011, né? Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Falamos então de como funciona esse tema, já lemos redações nota 1000 desse tema também, então nenhuma novidade. O que eu gostaria? Que você atentasse aos nexos que eu vou destacar enquanto leio, para que você perceba como eles funcionam na ligação de elementos do texto, certo? Então vou começar pelo parágrafo 1, que é o parágrafo da introdução. Diz assim o parágrafo dessa redação nota 1000, ó. A crescente popularização do uso da internet em grande parte do globo terrestre é uma das principais características do século XXI. Então a primeira ideia foi exposta. Agora na frase seguinte, o aluno pretende retomar a ideia que foi apresentada. E para retomar a ideia, ele vai precisar de um nexo. E é o que ele vai usar. Tal popularização apresenta grande relevância e gera impactos. Percebeu o papel do tal? Esse
tal popularização já faz referência ao que ele disse anteriormente. Ele começou o parágrafo dizendo que a crescente popularização do uso da internet é uma das características do século XXI. Aí ele vai retomar a popularização para dar uma perspectiva nova a ela. Aí o que ele diz? Tal popularização. Esse tal, portanto, pode ser considerado um nexo com papel de retomada, com papel de reposicionamento. E aqui ficou perfeito, porque o texto trouxe, né, a ideia de volta, aprofundou o parágrafo e utilizou o nexo de maneira adequada. Então, tal popularização apresenta grande relevância e, olha lá, nexo de adição, e gera impactos sociais, políticos e econômicos na sociedade atual. Aí ele segue, ó. O importante questionamento em relação a esse expressivo uso da internet é o fato de existir uma linha tênue entre o público e o privado nas redes sociais. Estas, olha o nexo. Estas é um pronome que retoma quem? As redes sociais. Quer dizer, ele começou o parágrafo de desenvolvimento dizendo que o importante questionamento em relação ao uso da internet é o fato de existir a linha tênue entre o público e o privado nas redes sociais. Essas quem? As redes sociais. Percebeu o uso adequado? Ele retoma o termo anterior, utilizando o pronome demonstrativo de maneira adequada, dando prosseguimento ao seu texto e sem infringir, digamos assim, nenhuma regra na colocação dos nexos. Na verdade, ficou muito bem colocado. Estas, portanto, as redes sociais, constantemente, ao advérbio, são utilizadas para propagar ideias, divulgar o talento de pessoas, até então anônimas, manter e criar vínculos afetivos, mas mais um nexo. O nexo de que nós poderíamos chamar de contradição, ou um nexo de adversação, mas, ou seja, ele apresenta aspectos positivos, mas ele pretende dizer o aspecto negativo, que é a questão do uso inadequado da internet em relação à privacidade. Então ele destaca os pontos positivos, de repente ele insere algo negativo, que ele faz? Usa o nexo. Mas, que é o nexo, portanto, de contradição, é uma conjunção adversativa. Portanto, aqui ficou perfeito, né? Mas, como algo adversativo. Em contrapartida, outra expressão adversativa, também podem expor indivíduos mais do que, relevância, mais do que o necessário, em alguns casos agredindo a sua privacidade. Agora ele vai citar um ato, uma condição, algo contemporâneo. Aí o que ele vai usar? O marcador de tempo logo no início da frase, ou do parágrafo, que é o parágrafo 3. E ele diz assim: recentemente. Perceba que esse marcador temporal já indica que o aluno vai tratar, digamos assim, de um tema contemporâneo que corresponde à nossa realidade. Recentemente. Isso já é um marcador incrível que vai fazer com que o parágrafo trate especificamente de uma questão contemporânea. Claro que vai tratar de uma questão contemporânea relevante ao tema. Recentemente, ocorreram 2 fatos que exemplificam ambas as situações, né? O positivo e o negativo. A Primavera Árabe, nome dado a uma série de revoluções ocorridas em países árabes, teve as redes sociais como importante meio de disseminação de ideias revolucionárias e conscientização desses povos dos problemas políticos, sociais e econômicos que assolam esse país, ou esses países. Ponto. Neste caso, ou seja, ele retoma o argumento da Primavera Árabe, reposicionando com neste caso. De novo, perceba o uso do pronome demonstrativo, agora junto com a preposição em neste caso, portanto, o caso que citei. Neste caso, a internet agiu e continua agindo de forma benéfica, derrubando governos autoritários e pressionando melhorias sociais. Próximo parágrafo de desenvolvimento. Como é que começa? Em outro caso. Ao lançar o marcador em outro caso, ele já introduz um parágrafo novo que vai citar um caso diferente do anterior. Percebeu a importância desse nexo? Em outro caso, já aponta o sentido que o parágrafo vai seguir. Em outro caso, bastante divulgado também na mídia, a internet serviu como instrumento de violação da privacidade.
Fotos íntimas da atriz hollywoodiana Scarlett Johansson foram acessadas por um hacker através de seu celular e divulgadas para a internet para o mundo inteiro, causando enorme constrangimento para a atriz. Certo? Ou seja, percebeu o recentemente, em outro caso, o uso adequado do pronome esta, no pronome neste, o uso da conjunção adversativa mas, o porém, o uso da conjunção aditiva e. Quer dizer, esse texto ganhou nota 1000 não só porque apresentou boas ideias, mas porque organizou essas ideias de maneira adequada, ou seja, respeitou os preceitos da coesão. E aí vem o último parágrafo. Analisando situações semelhantes às citadas anteriormente, ó, de novo o nexo de tempo, né? Anteriormente, conclui-se que finalidade, o nexo de resumo. Em suma, conclui-se que, perceba a lógica introduzida a partir daí, né? Conclui-se que é necessário que haja uma conscientização por parte dos internautas de que aquilo, ou aquilo, pronome substantivo fazendo papel fundamental também, que aquilo que for uma utilidade pública ou algo que não agrida ou exponha o indivíduo pode e deve ser divulgado. Já, ó esse já, outro papel de adição, né? Já o que for privado e extremamente pessoal deve ser preservado e distanciado do mundo virtual, que compartilha informações para um grande número de pessoas em um curto intervalo de tempo. Aí vem a conclusão. Dessa forma, condicional, né? Dessa forma, situações realmente desagradáveis no incrível universo da internet serão evitadas. Percebeu? Então, ele colocou o nexo aqui, já o que, dessa forma e assim por diante. E o uso adequado dos nexos resultou na nota 1000 em questão. Por isso, pegue lá seu livro, sua apostila, seu material didático de gramática, leia sobre conjunções, leia sobre advérbios e quando você produzir a leitura de texto dissertativo, tal qual imagino que você está fazendo, perceba como o autor usa os nexos de maneira adequada. Se você atentar a essas características, tenho certeza que a escolha do melhor nexo para os seus parágrafos não será o seu problema. E muito cuidado para não usá-los também de maneira inadequada, porque um nexo inadequado pode destruir o sentido de uma frase. Tudo bem? Então, boa sorte e um abraço. Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!